O cara foi o melhor jogador do seu país no século passado. Figura no top 10 dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo. É o terceiro maior artilheiro da história do futebol do seu país, com 26 gols marcados. E trilhou uma carreira brilhante em clubes de Portugal, Suíça e Estados Unidos. É claro que eu estou a falar do peruano Teófilo Cubillas. Se tu quiser conhecer tudo sobre a história desse craque, continua nesse vídeo até o final, se inscreve se ainda não for inscrito, manda o link desse vídeo para pelo menos 8 amigos, porque Cubillas tem 8 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Distrito de Puente Piedra, Lima, capital do Peru, 8 de março de 1949. Esse é o local e a data de nascimento de Teófilo Juan Cubillas Arizaga, atleta que aos 16 anos ingressou nas categorias de base de um dos maiores clubes do futebol peruano, o Alianza Lima, e contribuiu grandemente para as conquistas nacionais do clube nas categorias de base dos anos de 1965 e 1966. Ainda em 1966, aos 17 anos, estreou na categoria principal do Alianza Lima e espantou a todos com sua grande categoria. Foi artilheiro máximo do campeonato peruano nos anos de 1966 e 1970, sendo também premiado como melhor jogador desta competição nestes respectivos anos e vice-artilheiro em 1968. Seu primeiro jogo internacional ocorreu em abril de 1967, no amistoso no qual o Alianza Lima goleou o Independiente da Argentina por 6-1, tendo Cubillas marcado 2 dos 6 gols peruanos. Apesar do bom futebol apresentado, Cubillas, que jogaria no Alianza Lima até 1973, pelo menos em sua primeira passagem pelo clube, não conseguiu levar o time aliancista a um título nacional. Em 1968, Cubillas foi convocado pela primeira vez para defender a seleção do Peru, que na época tinha como treinador um brasileiro bem conhecido, Didi, o criador da jogada chamada Folha Seca, ex-astro do Botafogo, do Fluminense e do Real Madrid, e que foi bicampeão mundial com a seleção brasileira nas Copas de 1958 na Suécia e 1962 no Chile. As eliminatórias da América do Sul para a Copa de 70 foram jogadas em grupos, e num deles, Peru, Argentina e Bolívia brigariam por uma vaga para o Mundial do México. O Peru venceu a Argentina por 1-0 em Lima, perdeu para a Bolívia por 2-1 em La Paz, venceu a Bolívia por 3-0 em Lima, tendo Cubillas anotado um dos gols, e no último jogo, empate em 2-2 diante da Argentina, em pleno estádio de La Bombonera em Buenos Aires, e o Peru garantiu o passaporte para a Copa para o choro dos argentinos. Na Copa, Cubillas marcou um gol na vitória peruana por 3-2 sobre a Bulgária, marcou 2 na vitória por 3-0 sobre o Marrocos e marcou 1 na derrota de 3-1 frente à Alemanha Ocidental. O Peru se classificou para as quartas de finais, mas teve o azar de encontrar o Brasil, que no final seria o campeão. Derrota peruana por 4-2, porém Cubillas marcaria um dos 2 gols peruanos nesta partida. Cubillas recebeu o prêmio Chuteira de Bronze, devido ao fato de ter ficado em terceiro lugar na artilharia da Copa, com 5 gols marcados, atrás apenas do alemão Gerd Müller e do brasileiro Jairzinho, e recebeu também o prêmio de melhor jogador jovem do mundo. Em 1971, Cubillas conduziu o Alianza Lima ao vice-campeonato peruano, garantindo com isso vaga para disputar a Taça Libertadores da América do ano seguinte e a premiação de melhor meio-campista do futebol sul-americano daquele ano. Na Libertadores de 1972, cujo campeão foi o Independiente da Argentina, o Alianza Lima foi eliminado ainda na primeira fase, mas mesmo assim, Cubillas conseguiu terminar entre os artilheiros da competição com 6 gols marcados. Ainda em 1971, Cubillas se destacou em 2 amistosos, bem alternativos. No dia 7 de janeiro, o combinado Alianza Lima Deportivo Municipal, outro grande time peruano, goleou por 4-1 os alemães do Bayern de Munique, tendo Cubillas balançado as redes adversárias 2 vezes. Já no dia 26, o Alianza Lima jogou diante do brasileiro Atlético de Goiás e venceu por 3-1, tendo Cubillas anotado os 3 gols da equipe peruana. O sucesso no Alianza Lima despertou o interesse do Basel, da Suíça, que o contratou para a disputa do campeonato suíço. Sob o comando do treinador alemão Helmut Benthaus, o peruano marcou 8 gols em 16 partidas e ajudou a equipe da cidade de Basileia a levantar o título de campeão suíço, após encerrar 4 pontos à frente do vice-campeão Grasshoppers, garantindo assim vaga na Liga dos Campeões da Europa da temporada 73-74, na qual o Basel teve como adversário na primeira fase o Fram, da Islândia, e o time suíço goleou nas 2 partidas, 5-0 na ida
e 6-2 na volta, tendo Cubillas marcado um gol em cada partida. Em 1973, Cubillas participou do amistoso que foi realizado no estádio Camp Nou, em Barcelona, na Espanha, entre a seleção da América do Sul e a seleção da Europa, que contava com o holandês Johan Cruyff, o português Eusébio e o alemão Franz Beckenbauer. O placar final foi empate em 4-4, tendo Cubillas anotado um dos gols sul-americanos. No começo de 1974, Cubillas aceitou o convite para jogar no Porto de Portugal, clube no qual atuou por 4 temporadas. Em 1977, com o time treinado pelo técnico português José Maria Pedroto, e ao lado do atacante brasileiro Duda, alagoano, natural de Maceió e que atuou no CSA e no Sport Recife no fim dos anos 60 e começo dos anos 70, Cubillas conquistou o título da Taça de Portugal, após sua equipe, o Porto, despachar adversários como o Aliados de Lordelo, o Sporting de Lisboa, o FAF e vencer na final por 1-0 a equipe do Braga, marcando seu nome entre os grandes jogadores da história portista, marcando 66 gols em 110 partidas. Um pouco antes, Cubillas havia sido convocado para defender a seleção peruana, que disputaria a Copa América de 1975, que seria jogada sem sede fixa. O Peru empatou em 1-1 com o Chile em Santiago, venceu a Bolívia em Oruro por 1-0, venceu a Bolívia por 3-1 em Lima e venceu o Chile por 3-1 em Lima, sendo um dos gols peruanos marcados por Teófilo Cubillas. E desta forma, o Peru garantiu a única vaga do grupo para as semifinais, nas quais teria como adversário o Brasil. O primeiro jogo ocorreu no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e para surpresa da torcida brasileira, o Peru endureceu. Ai, que delícia! E venceu o Brasil por 3-1, sendo um dos gols peruanos anotados por Cubillas. Na volta que ocorreu em Lima, o Brasil venceu por 2-0, e como o regulamento não previa gol fora, nem prorrogação, nem pênaltis, o classificado foi definido através de sorteio, que foi vencido pelo Peru, que assim chegava nas finais contra a Colômbia, que havia eliminado o Uruguai. A Colômbia venceu em Bogotá por 1-0, o Peru venceu em Lima por 2-0, e como houve uma vitória para cada lado, foi necessário um jogo de desempate, que foi jogado em Caracas, na Venezuela, e o Peru venceu por 1-0, e desta forma, Cubillas conquistava um dos títulos mais importantes da carreira, o título da Copa América de 1975 e a premiação de melhor jogador do torneio. Em meados de 1977, Cubillas voltava às suas origens, assinando novamente com a Alianza Lima, marcando seu retorno ao futebol peruano. A segunda passagem de Cubillas pelo clube aliancista marcou uma época muito vitoriosa do clube, que com ele conquistou o título do Campeonato Peruano de 1977, após encerrar 3 pontos à frente do vice, que foi o Sporting Cristal, e também do Campeonato Peruano de 1978, após encerrar 1 ponto à frente do Universitário. Com 165 gols marcados com a camisa azul escuro do Alianza Lima, Cubillas se firmou como o segundo maior artilheiro da história do clube, ficando atrás apenas de Valdir Sáenz, que atuou nos anos 1990 e começo dos anos 2000. Cubillas também seria destaque na Copa de 1978, que premiou com o título os anfitriões argentinos. Nas eliminatórias, o Peru garantiu a vaga ao ser primeiro em um grupo que ainda tinha o Chile e o Equador. Empate em 1-1 com o Equador em Quito, empate em 1-1 diante do Chile em Santiago, vitória por 4-0 sobre o Equador em Lima e vitória por 2-0 sobre o Chile em Lima. Foram os resultados que apagaram a frustração peruana por terem ficado de fora do Mundial da Alemanha em 74. Na Copa, os peruanos estrearam com vitória por 3-1 diante da Escócia, tendo Cubillas balançado as redes em 2 oportunidades. Após empate em 0-0 diante dos Países Baixos, o Peru garantiu vaga na próxima fase ao golear o Irã por 4-1, tendo Cubillas marcado 3 dos 4 gols sul-americanos naquele jogo. Na segunda fase haveriam 2 quadrangulares e, contrariando as expectativas, o Peru colheu 3 derrotas, frente ao Brasil por 3-0, frente à Polônia por 1-0 e a muito polêmica goleada de 6-0 sofrida diante dos argentinos. No começo do ano de 1979, Teófilo Cubillas assinou contrato com o Fort Lauderdale Strikers dos Estados Unidos, que na época disputava a North American Soccer League, maior liga em importância do futebol norte-americano. Liga esta que se extinguiu em 1984 por problemas financeiros, fazendo os Estados Unidos não terem um campeonato profissional de futebol até 1996, quando foi criada a Major League Soccer. Durante os 6 anos que defendeu o time do estado da Flórida, não conseguiu títulos, mas foi o artilheiro da sua equipe tanto em 1980 quanto em 1981, mesmo ano em que foi premiado como o melhor meio-campista da competição. Sem falar que em 1984 se tornou o maior artilheiro da história do Fort Lauderdale Strikers. Em 25 de maio de 1983,
Cubillas marcou 2 gols no amistoso entre o Fort Lauderdale Strikers dos Estados Unidos e o brasileiro 15 de Jaú, do interior do estado de São Paulo, vencido pelo clube estadunidense pelo placar de 3-1. O Peru era sim uma das melhores seleções da América, nas décadas de 70 e 80. Com Cubillas em campo, o Peru conseguiu uma das vagas para a Copa de 1982 na Espanha, após liderar um grupo que ainda tinha a Colômbia e o Uruguai. Empate em 1-1 diante da Colômbia em Bogotá, vitória por 2-0 em Lima diante da mesma Colômbia, vitória por 2-1 sobre o Uruguai em pleno estádio Centenário em Montevidéu e empate em 0-0 no jogo de Lima. Foram jogos que proporcionaram a Cubillas jogar mais uma Copa do Mundo em sua carreira. Cubillas não marcou gols. Apesar do bom futebol mostrado, não conseguiu impedir que sua seleção terminasse em último lugar no grupo, após empate em 0-0 diante de Camarões, 1-1 diante da Itália, que viria a ser a campeã, e derrota para a Polônia por 5-1. Em 84, teve um breve retorno ao Alianza Lima, chegando a marcar 4 gols em 6 jogos, e em 85 acertou com outra equipe dos Estados Unidos, o South Florida Sun, onde permaneceu por 2 anos. Em 1988, voltou ao Peru, onde iniciou sua 4ª passagem pelo Alianza Lima, mas dentro de um contexto completamente indesejado. Em dezembro de 1987, o avião que levava o time do Alianza Lima de volta para casa, após um jogo na cidade de Pucallpa, válido pelo Campeonato Peruano, caiu no mar, levando a óbito todos os 16 jogadores que foram listados para aquele jogo, num episódio que lembra o acidente da Chapecoense em 2016. Cubillas, que já havia parado de jogar, volta aos gramados para ajudar o Alianza Lima a formar um time para terminar o Campeonato Peruano, no qual ainda conseguiu ser vice-campeão, contando com diversos jogadores da base e outros cedidos pelo Colo-Colo do Chile. Ainda em 1988, retorna ao Fort Lauderdale Strikers, pelo qual marca 7 gols em 5 jogos. Em 1989, assina com outra equipe norte-americana, o Miami Freedom, onde joga até o final do ano, quando encerra sua carreira aos 40 anos de idade. Até hoje, Teófilo Cubillas vive com sua família nos Estados Unidos. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!